Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. E hoje vou estar falando no análise de compra desse Samsung Book Core 5. Na data de hoje, 1º de setembro de 2023, ele está por R$ 2.719 na Amazon. Um preço bem interessante, mas será se realmente vai valer a pena? É o que a gente vai descobrir no análise de compra de hoje. E como toda análise de compra, começamos analisando a estrutura do notebook. Então, vemos aqui que é um notebook muito bonito, né? Ele vai ter aqui tons de cinza para preto. Temos aqui em cima a webcam centralizada com um microfone e provavelmente um LED de indicação. Aqui tem um plano de fundo, né, só para compor a imagem, mas não dá para saber exatamente a qualidade da tela. Ele é um notebook de 15.6 polegadas, é um notebook tamanho padrão, vai caber na maioria das mochilas, certo? E mais adiante a gente fala mais a respeito da tela. Vemos aqui que tem bordas finas. Eu geralmente não gosto muito de bordas finas, mas não tem para onde a gente correr. Eu acredito que torna o notebook mais frágil, né, se você pegar com mais força ou de mau jeito, certo? Mas essa é uma opinião minha. Realmente o notebook fica mais bonito e a maioria dos notebooks já vem com bordas finas, então a gente tem que aceitar e não tratar como um ponto negativo, né? Então, descendo um pouco mais aqui, vamos ter a logomarca da Samsung centralizada, né? E uma borda aqui um pouco mais larga na parte de baixo. Conseguimos ver também uma dobradiça inteiriça, que ela vai praticamente aqui da metade à outra aqui do notebook. E essa dobradiça, ela geralmente tende a apresentar menos defeitos do que aquelas que ficam nos cantinhos. Temos aqui toda a base do teclado. O notebook parece ter um brilho bem bonito, conseguimos ver aqui um reflexo da borda dele. E temos aqui um teclado que ele é rebaixado, né? Ele é mais baixo do que o nível da base do notebook. Então você tem que colocar as mãos um pouco mais para frente para usar. Isso pode tornar mais ergonômico, ou em notebooks mal construídos pode tornar desconfortável. Mas no caso aqui do notebook da Samsung é bacana. Conseguimos ver aqui também um touchpad grande e aqui um desnível para facilitar a abertura, né, da tampa da tela, além de indicar o local correto onde você tem que estar abrindo a tela para não prejudicar o seu notebook, certo? Não são todos os notebooks que têm isso, geralmente é só a Samsung que coloca, e é um ponto bem positivo, porque querendo ou não, vai ajudar a melhorar a vida útil do seu notebook, né? Tem gente que costuma abrir a tela ali pelos cantos da tela, o que pode prejudicar a sua tela, enquanto o correto seria abrir do centro para cima, porque assim você vai preservar a qualidade de vida aí do seu notebook, a vida útil, né? Aqui temos uma foto mais lateral, a gente consegue ver aqui um pouco aqui da borda um pouco mais saltada aqui no notebook, um pouco mais do teclado, né? E aqui temos diversas portas. Vamos ter saída aqui para o carregador, né? Tem que ter todo notebook para você estar carregando ele. E vamos ter logo em seguida a porta RJ45. A porta RJ45 é muito importante, pessoal, e a maioria dos notebooks não vem com ela. Por quê? A porta RJ45 serve para você conectar cabo de rede, sabe? Eu acho que você deve conhecer mais por esse nome, né? O cabo de rede, você pode estar conectando ele diretamente a um roteador ou a um ponto de acesso. Ou seja, caso não tenha um Wi-Fi na sua faculdade, no seu trabalho ou em algum outro ambiente, você pode estar conectando a internet por via cabo, se houver, claro, né, essa disponibilidade. Então, assim, é algo que eu acredito que deveria vir em todos os notebooks, mas não vem. Então, é um ponto positivo para esse notebook que tem essa disponibilidade de conexão via cabo. Além de que, se você precisa de uma velocidade mais rápida, né, mesmo dentro da sua casa, tendo essa porta aqui, você vai conseguir o máximo de velocidade que a sua internet oferece. Às vezes você paga um plano de 300 megabytes e o seu notebook só aceita 150, né? Mas se ele Mas se ele tivesse uma porta de rede, você conseguiria usar o seu plano de 300 megabytes por completo, ok? Logo em seguida, a porta RJ45, vamos ter uma saída HDMI. A saída HDMI também é excelente aí para quem quer estudar, para quem quer trabalhar aí com esse notebook, que vai permitir que você faça apresentações de seminários ou apresentação de balanços financeiros, dos projetos que você tem no seu trabalho, relatórios financeiros ou outras coisas. Ela também vai abrir a disponibilidade para você usar um monitor externo, ou seja, você ter duas telas ao mesmo tempo. Você usa um computador com duas telas. Então, uma porta muito bacana e que é indispensável nos notebooks. Mais um ponto positivo por ele ter essa porta. Logo em seguida, vamos ter aqui uma saída USB, tá? Para você estar conectando pendrive, para você estar conectando o que for USB. E temos uma saída USB-C. USB-C é uma nova tecnologia com alta velocidade e ela também permite conectar diversos dispositivos diferentes. Então, muito bacana ter esse notebook e provavelmente no futuro os notebooks só vão ter essa porta. Mas como ela já vinha aqui, dá para usar, né? Dá até para você carregar o seu celular, se ele tiver USB-C e for o caso. Em seguida, vai ter aqui a saída mista para fone de ouvido. Essa saída é excelente porque você pode
pode estar conectando um fone de ouvido e praticamente todos os notebooks vêm com ela. Mas caso você queira utilizar somente um microfone externo, como é o caso que eu uso, você pode estar comprando um adaptador e está usando nesse notebook. Na lateral direita a gente consegue ver aqui o botão para ligar o notebook, conseguimos ver também uma saída Keystone Lock. A saída Keystone Lock provavelmente você não vai utilizar, porque ela é mais utilizada para empresas, né, para em caso ali de evitar um furto, ou até mesmo que algum colaborador leve o notebook para casa. Ela é como se fosse uma espécie de cadeado para estar prendendo o notebook na mesa, e geralmente nas lojas, né, que eles colocam aquelas demonstrações, aqueles notebooks de demonstração, eles estão conectados na Keystone Lock. Temos outra saída USB para você estar realizando suas conexões, e por último, uma saída micro SD para aquele cartão pequeno, tá? Só para você conectar ali. É bom para quem tem câmera, né? Para quem é fotógrafo, que consegue estar utilizando ali, passando as fotos de uma maneira mais rápida para o notebook, se bem que hoje em dia diversas câmeras fotográficas já possuem Wi-Fi para a transferência de imagens. Também pode ser usado, né, como uma maneira mais fácil de estar expandindo ali o armazenamento do seu notebook, ou se você quer baixar música no seu computador e passar no seu celular, enfim, tem diversas possibilidades. Eu geralmente não utilizo muitas essas portas micro SD, mas eu sei que elas são úteis para diversas pessoas. Aqui conseguimos ver mais um pouco do teclado, mas vale ressaltar que aqui não vai aparecer o cedilha, porque a foto desse notebook é a foto da versão americana, porque por diversas vezes na Amazon isso acontece, tá? O notebook é vendido no Brasil, no modelo brasileiro, mas a foto é no modelo americano, e a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas esse notebook vai chegar na sua casa com cedilha e no padrão brasileiro. Então não precisa se preocupar com isso. E se por acaso chegar sem o cedilha, né, você pode optar por continuar usando o notebook ou pedir uma troca. A Amazon, felizmente, é muito tranquila em relação a reembolsos, a trocas e etc. Aqui temos a tampa do notebook e aqui a parte de baixo, que tem um ponto positivo muito interessante, que não são todos os notebooks que permitem fazer isso. Você pode ver aqui tem uns pezinhos de suporte do notebook, a saída de áudio, e aqui tem uma espécie de gavetinha. Essas gavetinhas servem para você ter um acesso mais fácil à memória e o armazenamento do seu computador. Ou seja, você pode estar realizando o upgrade, tá? E logo eu vou estar falando melhor a respeito disso, certo? Você pode fazer o upgrade tanto de memória como de armazenamento, o que é bem bacana e permite que você utilize seu notebook por mais tempo, né? Apenas atualizando as capacidades técnicas dele. Agora vamos ter fotos aqui mostrando um pouco da espessura do notebook, né? Aqui é a parte da frente, ó, que tem aquele desnível, a parte de trás, que a gente consegue ver melhor aqui a dobradiça. Vamos ter aqui uma lateral direita e a lateral esquerda do notebook, aqui a gente consegue ter uma visualização melhor das portas. Ok, pessoal? Bom, estrutura física do notebook é muito bom e bem bacana, né? Pontos negativos eu realmente não encontrei, vou ser sincero com vocês. Antigamente o botão de ligar ficava junto ao teclado e eu fiz diversos vídeos reclamando e eles removeram, né? Eles colocaram fora do teclado, como eu mostrei para vocês nessa imagem aqui. Então, ponto negativo que tinha, já não tem mais, mas caso você tenha algum ponto negativo a respeito da estrutura desse notebook, não esqueça de deixar nos comentários. Agora vamos analisar as especificações técnicas. Não se preocupe, tá? Eu não vou falar nada que você não entenda, e o que eu falar um pouco mais dificultoso assim de entender, eu vou procurar explicar, ok? Então vamos lá. Geralmente as especificações aqui na Amazon ficam nos títulos dos produtos. Então a gente vai ter um título bem grande aqui, com informações a respeito do notebook. Vamos ter aqui esse Samsung Book, até aqui é só o nome do notebook, e logo em seguida vamos ter esse Intel Core i5 com essa diversidade de números. Aqui é o processador do notebook. Na Intel existem diversos processadores, entre eles são o Celeron, Pentium, i3, i5, i7 e i9. Então o i5 ele já está numa posição interessante, ou seja, ele é um notebook aí bom para quem vai fazer diversas tarefas. Ele é o famoso quebra-galho, mas é o quebra-galho bom. Ou seja, se você quer estudar, ele serve. Se você quer trabalhar, ele serve. Se você quer trabalhar com algo mais pesado, por exemplo, Photoshop, ele quebra galho. Ele não vai ser aquele notebook que ele vai desistir de tudo, mas ele vai fazer o máximo possível para resolver o seu problema. Mesmo que ele não consiga, mas ele vai tentar. É mais ou menos por aí. É um processador muito bom, é o pau para toda obra, pode não fazer alguns serviços muito bem, mas a maioria ele faz excelente. Então, um notebook que não vai te deixar na mão pelos próximos 3 a 4 anos em questão de tecnologia e vai funcionar muito bem para a maioria das tarefas. E se você tem aquele filho que gosta de jogar Roblox, que gosta de jogar algum joguinho, ele também vai servir muito bem
porque ele tem uma placa de vídeo integrada que eu já vou falar a respeito disso, certo? Então, no geralzão, é um notebook que vai atender um público geral, um público muito amplo, que mesmo que você queira só estudar, ele serve, e mesmo que você queira comprar ele para editar vídeos, ele vai te quebrar um galho. Ele não vai ser o melhor notebook do mundo, mas ele vai quebrar um galho. Mas antes da gente dar o veredito final, a gente precisa ver as próximas especificações. Em seguida, ao processador, temos o Windows 11 Home. Aqui é o sistema operacional. Sistema operacional é nada mais do que o sistema ali do computador. Se você tem um celular da Apple, você utiliza aí um sistema operacional chamado iOS. Se você tem um celular da Samsung, Motorola, Xiaomi ou outras marcas, muito provavelmente você usa um celular com sistema operacional Android. Nos computadores a gente costuma usar o Windows, existem outros sistemas operacionais, mas o sistema mais usado, o mais conveniente, o mais fácil de usar e o mais voltado à produtividade é o Windows, ok? Então esse notebook já vem com um sistema muito bom. Em seguida ao sistema operacional temos esse 8GB. Meu Deus, meu futuro notebook, o que eu vou fazer com 8GB? Não dá para baixar música, não dá para fazer nada. Calma lá. Esses 8GB é 8GB de memória RAM, tá? A memória RAM, ela só funciona enquanto o notebook tá ligado. Depois que o notebook é desligado, ela se apaga. Ou seja, ela só vai servir para você conseguir abrir um aplicativo. Por exemplo, quando você abre o YouTube, ele consome um pouco dessa memória e quando você fecha, ela se apaga, certo? Ela é só para permitir que você consiga utilizar programas, aplicativos e etc. no seu computador. E quanto mais programas você usar ao mesmo tempo, mais consumo existe dessa memória. Para os padrões atuais, essa memória é o mínimo recomendado para os dias de hoje. Então, para você poder usar um computador tranquilamente, sem ter alguma espécie de travamento, essa combinação de memória RAM com processador i5 vai ser beleza, tá? Porque 8 GB de RAM vai atender um público geral também. Só que quando você parte ali para jogos, ou até mesmo para uma edição de vídeo mais complexa, ela não vai ser suficiente, certo? Então vai precisar de mais memória. Mas no caso de ser jogos mais simples, como Roblox, como The Sims, é possível utilizar esse notebook para jogar esses jogos, tá certo? Depois das 8 GB de memória RAM, vamos ter 256 GB SSD. Esses 256 GB é de fato o armazenamento, é onde você vai guardar seus trabalhos, suas apresentações, seus jogos, músicas, filmes originais e etc, tá pessoal? Então pode parecer um espaço pequeno, mas para os padrões atuais é uma tecnologia SSD, ou seja, o notebook vai ligar muito rápido. A depender ali de como está o notebook, vai ligar em 7 até no máximo 14 segundos. Para você ter ideia, os notebooks antigos levavam em torno de 2 minutos para ligar. Então a gente já tem um notebook aqui com uma tecnologia bem mais atualizada, ok? E caso você precise de mais armazenamento, o notebook, como eu mostrei lá no começo na estrutura, tem uma gavetinha para você poder estar trocando por armazenamento maior. E caso você precise de mais memória, tem um slot livre para memória RAM. Isso é um pouco mais técnico, tá? Para quem entende um pouco mais vai entender o que eu vou falar agora. Então você pode estar adicionando mais memória RAM DDR4, se eu não me engano, 2400 MHz. Agora voltando aqui à parte simplificada, né? Depois aqui do armazenamento, vamos ter o Intel Iris Xe. Aqui a placa de vídeo do notebook é uma placa de vídeo bem bacana e funciona muito bem para um uso geral também. Então vai dar para fazer bastante coisa com ela. Depois vamos ter 15.6 polegadas, que se refere à tela do notebook. Geralmente a gente associa o tamanho do notebook à tela, né? Então um notebook de 15.6 polegadas tem ali um certo tamanho. O notebook de 11 polegadas tem um certo tamanho, a gente costuma associar muito isso, certo? Então é um notebook que nesse padrão aqui ele vai caber na maioria das mochilas. Esse padrão de 15.6 polegadas é o mais usado, ou seja, qualquer mochila que você acha numa loja ali, ela atende esse requisito. Não, você consegue guardar esse notebook nela, a não ser que seja uma mochila muito pequena, né? Ok? Então, além disso, é uma tela Full HD, uma tecnologia não é tão nova, mas é uma tecnologia muito boa. Então você consegue ter imagens nítidas, cores nítidas. Não vai ser o notebook ideal para você editar fotos, para você fazer trabalhos de edições gráficas, edição de cores, porque é uma tela LED, tá? Então quando você vira um pouco de lado, você perde um pouco ali a qualidade, certo? Mas no geral, para você que vai estudar, para você que vai trabalhar, para você que vai fazer edições amadoras ou para você que vai jogar algum jogo, vai funcionar tranquilamente e vai ser uma tela boa. No geral, acabaram aqui as especificações. O ideal agora é consultar as avaliações das pessoas, né? Saber o que elas têm a dizer, se esse notebook realmente foi bom para elas ou não. Então vou aqui acessar as avaliações reais da Amazon e a gente vai poder ver aqui várias avaliações. Eu vou pegar aqui o que o pessoal achou mais útil, que é essa aqui do Adriano, para a gente não estender muito o vídeo. O notebook é muito versátil, cumpre a função para várias tarefas, ele usa para trabalhar, utiliza diversos softwares de edição de áudio,
edição de vídeo e Photoshop, e tudo sem travamentos e sem demoras. Ele também fez o upgrade da memória RAM para 24 GB e também do SSD. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo sem nenhuma dificuldade, por conta daquelas portinhas, né? Para jogos ele não testou, mas a placa integrada dá conta de jogar títulos menos exigentes e alguns mais exigentes, configurações mais simples, CSGO e enfim, outros jogos aqui que ele vai estar falando. E aqui outro ponto positivo é o número de opções para desempenho e uso da bateria, que são 3, né? Quando o notebook é conectado à tomada, você consegue ter mais desempenho. E os pontos negativos aqui, né? Não há nenhum indicador LED de que a bateria está conectada ou que ela está cheia, e a qualidade da tela não é muito boa em relação a contrastes, cores e ângulos de visão. Como eu falei, se você virar um pouco, você vai perder um pouco a qualidade. Mas para mim, são apenas detalhes que não atrapalham a minha experiência, pois uso ele conectado em um outro monitor na maioria do tempo, por conta da porta HDMI. Então assim, pessoal, é um notebook que vai te trazer muitas possibilidades. O preço tá muito interessante, por R$ 2.700, tá muito bacana. Acredito que seja o momento de comprar nesse preço, né? Logicamente que no futuro tem inflação, tem diversas outras coisas que vão influenciar e provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, esse preço já vai estar mais alto. Mas para os padrões de hoje, o notebook tá muito bom, muito bacana, e eu recomendo sim a compra desse notebook, tá? Com muita tranquilidade, certo? Claro que você pode ter algum problema técnico, nenhuma marca é isenta de problema técnico, mas tem a garantia aí para resolver isso, certo? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo e até o próximo vídeo.